que a gente começa a ver agora são algumas aplicações de dilatação, tá? Então, o que eu começo falando? A gente vai começar a discutir a dilatação de uma superfície vazada. Então, já que a gente está pensando em superfície, a gente está pensando em área. Então, agora falando em área, o que eu tenho? Que quando a temperatura de uma área aumenta, a dilatação é de expansão, ou seja, a área aumenta. E quando a temperatura de uma área diminui, a dilatação é de contração. Então, a área tem que diminuir. Então, o que eu vou propor para vocês? Se eu pegar, então, uma placa maciça e uma placa com um orifício no meio, o que acontece com essas duas quando eu dilatar? A pergunta mais específica é: o que acontece com um furo quando eu aqueço essas duas? Coloquei essas duas. Vou aquecer. Ao aquecer, o resultado é esse. Em geral, a intuição de vocês diz ao contrário. Então, eu quero que vocês percebam algumas coisas no meu desenho. Primeira coisa que eu quero que vocês percebam é que a dimensão do corpo maciço, então, a largura e a altura da placa, é a mesma da maciça e a do orifício. Então, eu consegui manter aquela minha frase do slide anterior, que era: quando eu aqueço, a área tem que aumentar. Então, quer dizer que as moléculas estão ali vibrando e afastando uma da outra. Se elas estão se afastando, no fim você vai perceber que a tendência desse corpo é aumentar e é puxar esse orifício para fora. Mas uma ideia que é comum vocês discutirem comigo é pensarem que o orifício fecha, como se a placa fosse derretendo. Então vamos conversar pontos dessa teoria suas que não vai funcionar. É como se você falasse o seguinte: bom, vai dilatar? Vai. Então a dimensão do corpo não vai aumentar, não. Então, de um aumenta e do outro, a dimensão da placa mantém a mesma e é o orifício quem diminui. Se a gente estivesse em sala de aula, eu ia usar o seguinte artifício com vocês. Imagina que eu vou pegar todos os alunos e fazer uma roda. E eu quero que nessa roda vocês se deem as mãos, mas que as suas mãos fiquem o mais próximas do corpo possível. Então você vai perceber que nós vamos fazer uma roda em que os nossos braços se encostam. Os nossos braços na posição vertical, bem colados à perna. E se eu virar para vocês e falar assim: olha, vibrem mais, aumente a vibração dos braços de vocês, o movimento que vocês iam fazer ia acabar fazendo com que essa roda começasse a aumentar. Então essa é a ideia, tá bom? Então, sempre que vocês forem lidar com exercícios em que tem uma superfície vazada, a superfície vazada ela se comporta como se fosse maciça, tá? Então você pode fazer os cálculos para o furo como se o furo fosse maciço.